Da mesma forma, a gente já conhecia isso há muito tempo, né? Porque essas expressões do emocional no corpo são o que dão base à ideia dos chakras, são o que dão base às ideias da coraça, de Reich, etc., que vai falar de como a gente entende que determinadas áreas são afetadas por algumas coisas. Então, os 7 chakras, né? 7 é o número que a gente sempre usa porque fica aquela expressão de ser o infinito, né? A ideia do 7 ser infinito vem da ideia de que o 3 é o divino, é o estável e imutável, né? Qualquer triângulo que eu faça é firme, o pessoal sabe disso desde a época das pirâmides, né? E do material, que é o 4, que é móvel. Então, o 7 é o todo. Então, a gente, quando quer falar de uma infinitude, fala de 7. E os chakras são 7, assim como são 7 cores no arco-íris, apesar de ser um contínuo, né? Do vermelho ao roxo, e a gente faz a correlação aí. Então, vai falar, né, dos chakras, e a gente utiliza isso quando dá os passos, a gente vai trabalhar com essas ideias. Né? E justamente assim, tem uma região que é no chakra básico, que vai falar do que eu sou, né? Uma região abaixo do umbigo que vai falar de como eu me sinto, o plexo solar, que vai falar da energia que eu sinto para agir no mundo, o cardíaco, que vai falar de como eu amo, como eu aceito as coisas, como é que eu estou lidando com elas, né? O laríngeo, que tem a ver com a expressão, etc. O frontal, que tem a ver com a percepção, lucidez, intuição, e o coronário, que aí tem a ver com a ligação com o todo, ligação com a consciência, com o espiritual, etc. O chakra da coroa. A gente usa o coronário e aí sempre pensa que é do coração, mas quando a gente fala de coronário, a gente está falando daquilo das artérias que coroam o coração também. Mas o coronário é da coroa mesmo, da cabeça, né? Então a gente termina tendo aí uma expressão muito parecida, e é engraçado porque mesmo em teóricos que foram estudar essa correlação, eles encontraram a mesma correlação. Como eu falei, o Reich vai falar das couraças e vai usar as mesmas 7 couraças, as mesmas correlações. Então a gente entende que no corpo espiritual a gente vai ter os chakras, né? A gente vai ter os plexos, são nós de neurônios, etc., que terminam a ver com a mesma coisa, e as couraças, que são a expressão disso. E aí a gente usa os termos que sempre vai indo, né, de tempo em tempo, vai mudando. Né? Lá na época de Kardec, né, época de Mesmer, etc., se falava muito de magnetismo, e a gente continua usando essa ideia do magnetismo animal, apesar dela já ter sido desmentida pela ciência há muito tempo. Não é uma questão magnética. Então, assim, até hoje o pessoal vende colchões magnéticos, sandálias magnéticas, como se o ímã fosse ter fosse afetar diretamente a saúde da gente. E não é isso. Da mesma forma, também não é uma questão de energia. Eu sempre brinco, né? O pessoal diz, não, que a gente vai passar energia pelo passe. Eu pergunto, energia o quê? Térmica, energia cinética? Qual é a energia? Também não é energia, né? No fim das contas, o que a gente vai ter é o perispírito. Também não é um modelo organizador biológico. Muita gente, às vezes, vai tentar cientificizar por esse jeito. Não é uma coisa material que tem a ver com isso. Né? É uma coisa semimaterial. O que é a coisa semimaterial que os espíritos vêm e explicaram para Kardec? É o perispírito. E o que significa perispírito? É aquilo que envolve o espírito. Aí eu brinco sempre dizendo assim, a gente está muito no início da caminhada. Né? A gente, no fim das contas, eu brinco que a gente está no pré-2. Né? O pré-1 foi o mundo primitivo, onde a gente aprendeu a lidar com a natureza, descobriu ritmos da natureza, descobriu como produzir mais alimentos, descobriu como ter mais coisas. Esse foi o pré-1. No pré-2, que é o mundo de provas e expiações, está aprendendo a como não morder o coleguinha. Por isso que eu sempre recomendo, não mordam o coleguinha, seja lá porque for, porque ele tem outra religião, porque ele tem outro partido político, porque ele tem qualquer coisa diferente. Estamos na época de aprender a não morder o coleguinha, certo? Então, mundo de provas e expiações. Nessa etapa, ainda bem no início, o que acontece? A gente só se entende no mundo se a gente tiver órgãos de atuação. Então, a gente só entende como tendo possibilidade de pensar se tiver uma cabeça. A gente só entende como tendo possibilidade de ver se tiver olhos, de ouvir se tiver ouvidos. E aí, da mesma coisa de falar se tiver uma garganta. O que acontece com isso? O resultado é que, quando eu desencarno nessa etapa evolutiva, eu vou correndo e junto princípios materiais, semimateriais do planeta, e formo outro corpo igualzinho.
inclusive com as mesmas doenças. Né? Então, a gente pega a pessoa, desencarna com a doença e chega lá ainda se sentindo doente daquele jeito. Às vezes tem que ir para um hospital para se curar de uma doença que está só naquele corpo que ela moldou, não é mais o mesmo corpo. Da mesma forma, quando eu encarno, eu preciso ter uma ligação entre o meu espírito, que é imaterial, e o meu corpo, que é material. E essa ligação é feita através do perispírito. Então, eu vou formar uma ligação célula a célula com aquele corpo e ele segue o que eu quero, a ponto de eu resolver dizer alguma coisa e automaticamente os meus músculos, toda minha respiração, tudo se organiza para que essa ideia tome uma forma no idioma que eu estou querendo falar. Então, entendam que assim, a gente tem toda uma correlação com o corpo para que fazer ele funcionar. E isso não vai ficar só na garganta ou só na respiração. Com o nosso cérebro também. Então, do mesmo jeito. As relações que eu estabeleço com as minhas emoções são permeadas através do corpo e do cérebro. Então, se eu acostumo o meu perispírito a estar sempre num determinado estado, eu vou terminar colocando e provocando outras questões.